Que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, está escrito: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui no livro de Neemias, o homem de Deus chamado Neemias estava na fortaleza de Suzã, na Pérsia. Neemias fica sabendo através de um de seus irmãos acerca do povo de Judá que ficou em Judá logo depois da deportação para a Babilônia. E ele ficou sabendo que os que restaram, os que escaparam, estavam em grande miséria em Jerusalém. Neemias poderia não ter dado importância a isso. Neemias fazia parte da corte do rei, ele era copeiro, ele estava ali servindo ao rei. Neemias estava a certo ponto até bem de vida. Mas quando ele ficou sabendo da miséria do povo em Judá, a decisão que ele tomou na sua vida, ele era copeiro mor do rei, ele direcionou a sua vida para os irmãos, para as irmãs que estavam em extrema miséria, que não tinham direção nenhuma acerca da palavra de Deus. Um povo empobrecido, um povo na miséria, um povo sem Deus. Então, de lá da Pérsia, Neemias resolve colocar no seu coração: eu vou orar e jejuar, e vou esperar uma resposta de Deus para o meu coração. Porque no coração de Neemias é da intenção dele ir até lá, para ajudar aquele povo. Os muros estavam destruídos, o templo de Jerusalém estava destruído por causa da guerra que houve lá. Então Neemias, sabendo disso, ele começa a chorar. Ele começa a se entristecer em seu coração e começa a orar. Começa a buscar ao Senhor continuamente em seu coração, esperando a direção de Deus, a direção do Senhor. No versículo 8, fala que a mão de Deus estava sobre ele. Então Deus começa a trabalhar, começa a agir através da vida de Neemias. Num dado momento em que ele foi servir ao rei, o rei viu que ele estava muito entristecido. Ele pegou o vinho no capítulo 2, versículo 1, e deu ao rei. Então o rei viu que ele estava triste e perguntou por que ele estava triste. Ele respondeu que lá no lugar onde ele nasceu, em Judá, estava tudo destruído e desolado. Então o rei pergunta: mas o que você quer, Neemias? Neemias responde: que eu vá até lá, rei. Que o Senhor permita que eu vá até lá. Neemias não queria mais ficar na situação em que ele estava, naquela posição de copeiro. Ele não queria mais ser copeiro. Ele não queria mais ficar trabalhando para o homem. Então ele resolveu em seu coração, ele colocou tudo diante de Deus. E ele pediu para que Deus fizesse ele prosperar, como está no capítulo 1 do versículo 11. Prosperar diante do rei, prosperar em tudo. Então Deus viu que Neemias queria sair do seu lugar. Deus, ele quer ver a nossa atitude, a nossa ação. Nós temos que querer de sair do nosso lugar de comodismo. Tá muito bom a casa que mora, tá muito bom o conforto, tá muito bom. Tá bom não. Estamos vendo uma igreja destruída. Pessoas, irmãos fora da igreja, irmãs fora da igreja. Um povo disperso. Um povo sem a palavra de Deus, sem a direção de salvação para a sua vida. De salvação para a sua vida, não de dinheiro, não de riqueza, mas de salvação para a sua vida. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que fazer que nem Neemias. Nós temos que se levantar para edificar o povo de Deus, para edificar espiritualmente a casa do Senhor. Vamos fazer que nem Neemias. Vamos chorar, começar a jejuar, começar a orar e se lamentar. Porque o povo está disperso, o povo está no mundo, jovens no mundo, que um dia estavam louvando a Deus, hoje não estão mais. Nós precisamos sair do lugar, igreja. Nós precisamos sair do lugar, meu irmão e minha irmã, e começar a orar e jejuar e pedir uma restauração ao povo de Deus. Nós temos que almejar ser enviados por Deus. Que você se levante, que eu me levante. E que Deus abençoe a sua vida.
com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém.